início às nossas aulas de ecologia. Como eu falei para vocês, o conteúdo do terceiro ano é genética, ecologia e evolução. A ecologia é a ciência que estuda as interações entre os seres vivos e o meio ambiente. Trocando em miúdos, a gente pode dizer que a ecologia é a ciência que estuda os ecossistemas. Os níveis de organização dos seres vivos. Os seres vivos são formados por átomos. Esses átomos se agrupam em moléculas. Essas moléculas em substâncias, essas substâncias em células. No caso dos organismos multicelulares, essas células se organizam em tecidos, esses tecidos em órgãos, esses órgãos em sistemas, e esses sistemas dão origem a um organismo. Eu coloquei aqui entre aspas, que esses organismos eles são, que a gente pode chamar de espécies. E a gente pode dizer que uma espécie é um conjunto de organismos com a mesma característica que podem cruzar e gerar prole fértil. Essas espécies se agrupam em populações, essas populações em comunidades, essas comunidades em ecossistemas, e ao conjunto dos ecossistemas a gente dá o nome de biosfera, que é a esfera de vida do planeta. Então, em alguns lugares vocês podem encontrar esse nome de comunidade, ao invés de comunidade vocês podem encontrar o nome de biocenose. Por isso que eu coloquei aqui, porque vocês podem encontrar em provas, como o exame do Enem, Ao invés dele colocar comunidade, ele coloca biocenose. E o ecossistema é o conjunto da comunidade mais o meio ambiente. Aí a gente pode dizer que a comunidade é formada pelos fatores bióticos, que são os seres vivos, e o meio ambiente é formado pelos fatores abióticos, que são os elementos físicos e químicos do meio ambiente, que pode ser, por exemplo, a luminosidade, a temperatura, a quantidade de água, o relevo, o solo, a quantidade de vento, a umidade. Então, todos esses fatores, ao conjunto desses fatores físicos e químicos, a gente pode dar o nome também de biota. E ainda a gente tem aqui, eu coloquei para vocês o que é um ecótopo. Na verdade, essa aula é só com conceito, certo? Então, o ecótopo seria o encontro de dois ecossistemas. Aí eu dei um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente tem um ecossistema A. Dentro desse ecossistema A, a gente tem um ecossistema B. Então, essa área de transição entre o ecossistema A e B, o encontro dos dois, essa área que está aqui achurada, seria o ecótopo. E ainda eu coloquei para vocês o conceito de habitat, que é o lugar onde você encontra a espécie, Pode ser, por exemplo, o endereço da espécie. E ainda o conceito de nicho ecológico, que é o modo de vida ou o papel ecológico da espécie. Na verdade, é todas as funções que a espécie executa no ambiente. Por exemplo, o habitat onde ela vive está dentro do nicho ecológico, se ela tem hábito diurno, se ela tem hábito noturno, o tipo de alimento que ela consome, ou para quem ela serve de alimento, e por aí vai. Então, todo esse papel ecológico que a espécie desempenha, a gente chama de nicho ecológico. Aí eu coloquei aqui para vocês que num ecossistema a gente tem os nichos ecológicos das espécies e dentro desse nicho ecológico a gente tem o habitat. Então notem que o habitat está dentro do nicho ecológico e não confundir o conceito de habitat com o conceito de nicho ecológico. Então essa foi a nossa primeira aula de ecologia. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.